Boa noite, senhores e senhoras do meu país, Brasil. Venho aqui trazer a minha opinião a respeito de tudo que está acontecendo no Brasil e dizer para vocês que eu me chamo Francinaldo e tenho um trabalho aí como cantor com o nome F. Silva. Dizer para vocês que 90% das coisas que estão acontecendo no Brasil recentemente a respeito do Covid-19, coronavírus, que já é uma epidemia nacional, né? Aliás, não é epidemia nacional, é uma pandemia, como estão chamando. Meus amigos, estou aqui para dizer para vocês o seguinte: eu não tenho um conhecimento médico e nem um conhecimento a respeito de alguma coisa que venha trazer tanta coisa que tem acontecido no Brasil recentemente. E não é necessário a pessoa ter o conhecimento para analisar o que está acontecendo no Brasil. Venho dizer para vocês que eu, como morador desse país, morador desse estado, morador desse local que eu moro hoje, dizer para vocês que a minha humildade é grande o suficiente para analisar o que está acontecendo no Brasil desde o dia que foi divulgado nas maiores mídias que existem no Brasil a divulgação da chegada do coronavírus no Brasil. Desculpe a minha ignorância e desculpe também o meu jeito de me referir às coisas com palavras que não será compreendida por todos os que vão ouvir esse vídeo e que seja capaz de entender o que eu vou falar. E quero dizer para vocês o seguinte: o presidente do Brasil recentemente fez um pronunciamento nacional e trouxe uma palavra que dizia o seguinte: que não seria necessário os governos e municípios tomarem medidas tão energéticas como eles tomaram a respeito do acontecimento do coronavírus no Brasil. Certo? Fui contra. E sou contra até agora. E venho dizer para vocês o seguinte: a realidade do coronavírus no Brasil é uma coisa que é realmente uma coisa que está acontecendo no Brasil. Isso é inegável. A minha opinião pessoal, que não vai valer muita coisa aqui, mas antes da minha opinião não valer muita coisa, eu quero dizer para vocês que eu sou um morador desse país, mesmo que não enxergado e não visto também. Dizer para vocês que a chegada desse vírus no país não é o primeiro vírus que chega no Brasil que vem trazendo situações catastróficas como o coronavírus está fazendo. Essa é uma grande realidade. A gente tem que trabalhar e se prevenir. Essa é a minha opinião. Não adianta parar o Brasil, parar o estado, o país, para simplesmente combater um vírus. Vamos trabalhar para combater o vírus e sobreviver. Na minha burrice aqui, de falta de entendimento, eu acabei de ver agora há pouco na TV que alguns estados tiveram supermercados, restaurantes e grandes lojas de varejo sendo simplesmente saqueada por vândalos que trazem por falta de informação e trazem a sua ignorância e divide aquilo que eles acham de correto para a população. Sendo assim, venho eu com a minha proposta absurda aqui trazer a minha palavra para os governos desse país. Não precisa você ir para a TV e divulgar o acontecimento do que está acontecendo com esse vírus no Brasil.
não vai resolver coisíssima nenhuma. Sabe o que vai resolver? Na minha humilde opinião, você colocar na cabeça das pessoas, conscientizar a população que isso é apenas um modo de pandemia como qualquer outro que vai existir por aí. Isso não quer dizer que o coronavírus é uma coisa normal, não é. Se for falar de coisas normais, ultimamente nada aconteceu normal. O incêndio da Boate Kiss foi normal? Me responda. Não é. Me responda se o rompimento da barragem Mariana foi normal. Não é. Me responda se a disseminação da gripe suína no Brasil foi normal. Não é. Sendo assim, governantes desse país tratam como governo e todos os envolvidos pela administração desse país, começando no meu estado, pelo governador Wellington Dias. Trato também do governador do Maranhão, não lembro o nome agora do governador, Flávio Dino. Você é um grande administrador. Isso não vai mudar a sua responsabilidade, porque eu falei que você é um grande administrador. E dizer para vocês que o que acontece no Brasil hoje já aconteceu em anos anteriores. Sendo assim, a maioria do acontecimento hoje no Brasil está por aqui, ó, pela pobreza e a falta de estrutura na casa de cada cidadão. Não estou dizendo que eu estou numa situação ruim e estou querendo me prevalecer de tudo isso, não. Existe aqui na minha cidade 125 mil pessoas sem águas, pelo menos para lavar as mãos na torneira, como tem essa aqui, ó, para lavar as mãos. Aí você, como um empresário que é o dono da construtora, é o dono do estabelecimento, vai lá e diz assim: não, mas precisa fechar todo mundo em casa. Aonde o Brasil vai parar se o cidadão parar de fazer a mão de obra que ele faz? Se o cidadão parar de fazer a massa, se o cidadão parar de fazer o reboco, se o cidadão parar de trocar a lâmpada, como essa aqui que tá meio alumiando agora, porque aqui é alumiando mesmo, aqui não tem negócio de luminosidade não, aqui é coisa mesmo de pobre. E dizer para você, eu trabalho numa rede de hospital aqui no estado do Piauí, muito famosa e muito conhecida. Eu tô com 8 dias chegando 2 horas a mais atrasada no meu trabalho por conta da privatização de ônibus para rodar aqui na capital, em Teresina, no Piauí. Agora me diga, é necessário? É necessário. É necessário que a população se restrinja e se conserve para não ter o contato do coronavírus que está aí, que todo mundo tem consciência disso, já não é mais nenhum segredo para ninguém. Aí vem o sistema de transporte público do Piauí e o governo do estado. Então a gente vai reduzir a frota de ônibus para que as pessoas não tenham contato, não se aglomerem. Governador, por favor, você mesmo, governador do Piauí, e você que é responsável pelo sistema público de transporte no Piauí, me responda. Você acha? Me responda só se você acha isso. Eu estou falando com palavras grosseiras para não ter que usar aqui palavras de baixo calão. Me responda, faz favor. Você acha que o transporte público diminuindo vai diminuir o número de cidadãos precisando de trabalho?
Me responda com sinceridade. Claro que não. Não vai. Porque o cidadão, ele precisa trabalhar todo dia para ele colocar o açúcar, o café, o gás, a colher, o leite para a criança que está precisando. Ele precisa colocar a fralda, porque se o neném fizer um cocô na fralda, não tem como ele usar ela novamente. Ele vai precisar trabalhar todo dia. E aí vem o governo do estado dizer que a gente precisa reduzir o número de ônibus nas ruas para evitar as aglomerações. Governador, prefeito dessa cidade, sistema de transporte público do Piauí, me diga, você reduzindo o número de veículos de massa na capital, vai ser o suficiente? Vai diminuir o número de pessoas? Pelo contrário, não venha colocar na cabeça da população, achar a população de idiota, chamar o povo de burro, que a gente passa 22 horas trabalhando por dia e chega numa parada de ônibus e só passa um ônibus por linha. Existe 4 zonas no estado do Piauí e para cada uma zona foi destinado um ônibus só, um ônibus. Ele tem que fazer um percurso de no mínimo 5 quilômetros. E aí o cidadão fica na parada de ônibus 2, 3 horas, 4 horas esperando, enquanto chega um vagabundo com má intenção e com precisão de ter alguma coisa para comer. E aí aquilo que o cidadão tem, ele leva. Aí vai, leva tudo que o cidadão tem e vai. O sistema de transporte público e esse trânsito do Piauí para a TV e diz, não, a gente reduziu a frota, mas tá tudo normal. Não tem nada normal. Quero dizer para vocês, o sistema de transporte público do Piauí, para o cidadão, tá falido. Falido. Não adianta o sistema de transporte público dizer que tem transporte suficiente, que implantou um sistema de transporte muito bom no Piauí que vai atender toda a população carente, que é mentira. Os empresários que estão por trás das empresas de ônibus que prestam serviço aqui no estado do Piauí, principalmente em Teresina, são os caras que mandam. Os caras que trabalham lá, eles ficam com vergonha quando eles chegam numa parada e tem 20, 30 pessoas esperando há mais de 2 horas. Eles são trabalhadores. Eles têm direito. E vocês não dão. Estou aqui falando. Meu nome é Francinaldo. E eu sou o cantor F. Silva. E estou colocando a minha cara a tapa aqui para o governador do Piauí e o prefeito desse município coloque um sistema de transporte que realmente funcione para o cidadão e não que venha trazer simplesmente uma boa imagem na TV e o cidadão ficar esperando tempos e tempos, horas e horas numa parada de ônibus para ser atendido. Quem mantém o sistema de transporte público de qualquer estado é o usuário. Se não tivesse pessoas para andar de ônibus, para usar o ônibus, não precisaria uma empresa prestando serviço para o estado e muito menos para a população. E o coronavírus, na minha opinião, está sendo usado como manobra de corrupção, incorrupção, extração e extorsão do cidadão. Boa noite.